estamos aqui na lição de número 7, que tem um tema muito interessante, que é o seguinte: dinheiro traz felicidade? Dinheiro é uma bênção ou é uma maldição? E nós estamos em Timóteo, e hoje nós vamos ler 1 Timóteo 6, versículos de 6 a 10. E lá está o seguinte: mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, e alguns se desviarão da fé e traspassaram a si com muitas dores. É muito interessante essa parte esse capítulo de Timóteo, né? Tão atual. Na realidade, Paulo estava instruindo Timóteo nessa sua carta com relação ao dinheiro, como tratar da questão das finanças, né? Porque naquela época já existia toda essa questão da ganância, da cobiça, de pessoas enganarem, né? E de serem enganadas. E Paulo, então, está direcionando, né, ao seu amado filho Timóteo, filho na fé, essas questões. E hoje nós temos para a igreja e para nós, né, como cristãos, algumas questões que a gente pode tirar desse capítulo, né? Resolver as questões financeiras, principalmente no momento que nós estamos, né, vivendo, esse momento de pandemia, né? E com a pandemia todas as consequências que estão aí trazendo, né, tantas complicações e dores de cabeça para todo mundo. Usar adequadamente o dinheiro e organizar, planejar, fazer planilhas, né? É um desafio para as igrejas e para nós, né? Como usar o dinheiro, como gerenciar o dinheiro. Mas a Bíblia fala de homens ricos, né? Homens que tinham muitos bens, né? E com histórias muito bonitas. Abraão, Jó e Salomão. Esses três homens aí, né? Eram homens que tinham muitos bens. E de uma certa forma, né? Esses homens, eles conseguiram gerenciar, né? E não só gerenciar o dinheiro, também como estar auxiliando, né, as pessoas que estavam ali próximas a ele. Mas aí, o que a gente vê nesse capítulo 6, né? Qual era a situação que Paulo estava falando e qual é a situação que nós temos hoje, que é muito frequente, né? A questão de falsos mestres atuando em que situação? E hoje, 2021, pessoas sendo enganadas, golpes, pessoas com dificuldades na área financeira e se tornando vítimas, né, de enganadores de plantão. E a gente vê isso aí, né? Nós estamos lidando com essas situações. Vez ou outra a gente escuta pessoas caindo em golpes, né? Pessoas sendo vítimas de golpes e pessoas entrando nessa roda aí, que é uma verdadeira roda, né? Quando você entra, você tem uma dificuldade muito grande em se ver livre dessa situação. Mas Jesus ensina sobre o perdão, né? Lá em Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 25, ele tem uma questão falando sobre o perdão, né? E aí, qual é essa situação, né? Pedro pergunta a Jesus: até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus disse-lhe: não, até 7 não. Ou seja, até 70 vezes 7. Né? E é uma questão bem interessante aqui, né? Esse diálogo de Pedro com Jesus.
Mas Jesus conta então uma parábola, né? É a forma que Jesus tinha de passar ensinamentos através de uma história. E uma parábola extremamente interessante, né? Era um rei que um certo dia, né? Quem sabe ao final de ano, como muitas vezes a gente tira para poder colocar algumas coisas em ordem, rever algumas situações da vida da gente, né? Eu acho que final de ano, final de ciclo, a gente começa a fazer essas coisas, né? Organizar, ver as coisas. E esse rei, então, estava lá organizando as contas dele e chamou os seus servos. E um desses servos, ele devia uma quantia considerável, 10.000 talentos, né? E ele não tinha como pagar essa dívida, não, né? Aí o rei pega, né, o senhor, fala com ele assim, uai, tem como pagar, não? Vende tudo que você tem. Vai lá, vende tudo e vem cá pagar essa dívida comigo. E aí esse servo implorou, né, deve ter chorado bastante, aquela coisa toda, feito um grande drama. Assim, perdoa, amiga, eu não tenho como pagar. E o rei então, né, movido por todo aquele drama, ele perdoou. E aí esse servo, saindo dali, olha só que situação interessante, ele encontra alguém que também devia a ele, né? E aí, olha só o que esse sujeito faz, né? Ele chega para esse servo e fala assim, ó, você tá me devendo, né? Eu quero que você me pague. E aí, né, esse conservo fala assim, não, mas eu não tenho como pagar, né? Eu tô com essa dívida com você, mas realmente a situação tá muito difícil, eu não tenho como pagar. Aí esse que tinha sido perdoado, ele fala com o outro assim, ah, não tem não? Problema seu. E mandou para a prisão. Olha só que interessante, né? E aí as pessoas que conviviam com essa situação, que ficaram sabendo da situação, né? Comentaram, né? E a situação chegou até o rei, né? Aquele fato chegou até o rei. E aí o rei mandou chamar lá, né? Ué, então vem cá. Já que você está provocando essa situação, vem cá. Vamos ter uma conversa. Uai, como assim? Eu te perdoo e você não perdoa? Você não continua, né, demonstrando isso? Você não mantém a situação, né? A situação do perdão? Ou seja, você não está perdoando o seu próximo, não? Aí o Senhor, né? O rei, né, pegou e falou assim, então tá, já que você fez isso, né, eu vou te fazer uma coisa, né, ele deve ter ficado com muita raiva daquele fato, vou te entregar para todas aquelas pessoas a quem você deve, ou seja, você agora vai ter que pagar as suas dívidas, você vai voltar para aquela situação, né, e aí Jesus termina essa parábola, né, falando o seguinte, assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então Jesus estava falando o seguinte, ó, o perdão foi dado a cada um de vocês. Então o que vocês têm que fazer? Vocês também têm que perdoar o próximo, né? Porque se vocês não fizerem isso, com certeza vocês vão sofrer as consequências. E aqui, meus queridos, a gente pensa no perdão, né? Nessa questão, nas diversas áreas da nossa vida, né? Muitas vezes, quantas vezes a gente tem situações guardadas, armazenadas, e a gente não quer resolver essa situação, a gente não quer perdoar. A gente prefere manter aquilo naquele quartinho escuro, bem guardado, trancado a 7 chaves. E na realidade, aquela situação, o que vai fazendo? Ela vai tendo consequências no dia a dia, né? É o rancor, é a mágoa, é a tristeza. E muitas vezes a gente não está sabendo disso, né? E tudo isso são situações que a gente não consegue resolver, né? No nosso dia a dia. Inclusive as questões financeiras. E aí nós vamos então para uma segunda situação na Bíblia, lá no Antigo Testamento, né? Das pessoas que queriam ficar ricas, né? E aí não é só a questão da riqueza, mas a questão da ganância, né? Que é um passo além. E nós temos lá a história de Balaão, em Números
capítulo 22, né? E essa história é muito interessante. Toda vez que eu lembro dessa questão de Balaão, e é interessante depois, né? Num outro momento a gente vê essa história, porque é muito interessante. Eu sempre lembro de Maria Rezende, né? Ela gosta dessa história, da história de Balaão com a jumenta, né? Ou seja, até a jumenta há de falar, até as pedras vão de falar, né? E aí, o que a gente vê nessa questão aqui, né? Nesse capítulo de número 22, que o problema não é a riqueza, porque a riqueza, né? Por si só, ela não tem consequências, não. O problema é o quê? É a ganância. É quando a pessoa põe a riqueza em primeiro lugar na sua vida, né? Nas suas atitudes, nos seus relacionamentos. E vamos então tirar 4 fatos, 4 situações com relação à riqueza. E a gente percebe isso na Bíblia em diversas situações, né? Principalmente em Provérbios, falando dessa questão da riqueza. Primeiro fato, a riqueza ela não gera contentamento, né? A gente vê diversas pessoas, diversas situações em que são ricas, mas aquilo não preenche, né? Não preenche o vazio, né? Ela não traz alegria, ela não traz felicidade. Segunda situação, riqueza não dura para sempre. Do dia para a noite, a gente sabe de fatos, inclusive na história, né? De bolsas quebrando, de situações acontecendo, de pessoas perdendo tudo do dia para a noite. Isso lá em Provérbios também, a gente vê essa situação. Terceiro fato, o avarento é capaz de passar fome. Olha que interessante, a pessoa às vezes tem tudo, tem dinheiro, mas ela não consegue aproveitar, né? Ela não consegue trazer contentamento nos seus relacionamentos, no seu dia a dia. Ela não consegue ficar bem com o que ela tem, né? Ela está sempre querendo mais e mais. E a quarta situação, a ganância traz malefícios, ela traz consequências, né? E lá em Eclesiastes 5:10, Salomão, que foi um homem, né, que realmente teve muitos bens, mas ele escreve o seguinte: quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Então, Salomão, que era um homem que tinha tudo, ele conseguiu, né, tirar essa lição para a vida dele e conseguiu falar o seguinte: olha, dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não é capaz de preencher os vazios da alma da gente, né? Na realidade, esses vazios, né, esses espaços na vida da gente, eles têm que ser preenchidos realmente por outras coisas, por outras situações. Inclusive por uma vida, né, por uma vida de intimidade com Deus. É isso sim que preenche os vazios da alma. E aí, meus queridos, numa terceira situação, Paulo vai estar falando o seguinte: os que são ricos, né, falando lá para aquela comunidade, alertando Timóteo o seguinte: para os que são ricos, há algumas coisas, há algumas recomendações. Primeiro, não sejam presunçosos, não sejam avarentos, não fiquem batendo no peito, mostrando o que vocês têm. Não façam isso no seu dia a dia. Segunda situação, não depositem esperança na incerteza da riqueza, porque tudo passa, tudo passageiro, inclusive a questão da riqueza. E outra coisa que aqui Paulo está alertando, né? E Paulo está ensinando para aquela comunidade, para Timóteo e para nós hoje no nosso dia a dia. A prática das boas obras, a questão da solidariedade. Para os que têm, né? Estenda a mão para aqueles que estão precisando. E aí, há um pastor que ele diz o seguinte, né? Pastor Hernandes, ele diz uma coisa muito interessante, que é o seguinte: o problema
O dinheiro é o seguinte: onde está o dinheiro na vida da gente? Se o dinheiro está no coração, que é a raiz de tudo, né? É o princípio de tudo, como diz aqui lá em Provérbios, e aqui em Timóteo também. Se o dinheiro está aqui no coração da gente, aí sim é o problema. Porque é a raiz de todos os males. Você passa a viver em função do dinheiro. Aquilo é o centro da sua vida. É a base da sua vida. Agora, se o dinheiro está aqui na mão, o lugar certo dele é aqui. Por quê? Porque a partir do momento que o dinheiro está na mão, a gente pode fazer o quê? A solidariedade. A gente pode estender a mão ao irmão. A gente pode ajudar. Inclusive, porque tudo é passageiro, né? Um dia também as pessoas podem precisar, podem estar naquela situação de precisar de um auxílio. E vamos recordar então daquelas pessoas que tinham bens e tinham posses, né? E aqui a gente já vai para o Novo Testamento, né? A gente viu no Velho Testamento, agora a gente vê no Novo Testamento. Quem eram aquelas pessoas que tinham bens e faziam essa questão da solidariedade, da ação social, né? E aí nós temos Zaqueu, nós temos José de Arimateia, né? Que com um exemplo lindíssimo, né? Uma atitude muito linda que ele teve, Barnabé, Cornélio e Lídia, né? Lídia é essa mulher que realmente ela tinha bens e ela estava sempre auxiliando as pessoas ali ao seu redor. Então, meus queridos, o problema não é o dinheiro. O problema é onde está o dinheiro em nossa vida, em que posição, né? Porque do dinheiro nós precisamos sim. Agora, nós temos que pedir sabedoria a Deus, né? Para que o dinheiro em nossa vida esteja na posição adequada, na escala adequada. E lá em Provérbios, esse livro tão lindo, Provérbios 2, versículo 6, né? Diz o seguinte: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Deus nos ajuda, Deus nos auxilia, Deus nos dá sabedoria, inclusive para gerenciar essa área tão importante da nossa vida, que é a questão do dinheiro, que é a questão financeira. Não só, né, como pessoas, né, mas na nossa igreja também, né, que a gente peça a Deus sempre sabedoria para gerenciar, para que o dinheiro esteja sendo bem gerenciado, bem usado. E hoje nós vamos escolher um hino que fala dessa questão, né? O hino 410 do cantor cristão, que fala da felicidade no serviço, né? Ou seja, essa questão, né, de estar bem, fazendo o bem. E são duas estrofes que eu escolhi. No serviço do meu rei, eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação, no serviço do meu rei. No serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve a meu bom rei. Segunda estrofe. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente e corajoso. Na tristeza ou na alegria sei sorrir. No serviço do meu rei. E isso pode ser uma prática em nossos dia a dia, né, meus queridos? Inclusive na questão dessa área financeira, que a gente possa ter felicidade, que a gente possa ter alegria, inclusive de estar ajudando as pessoas que estão ao nosso redor, na medida do possível, né? Nosso momento de intercessão hoje, vamos começar então agradecendo a Deus.
agradecendo a Deus pela vida, porque vencemos e porque chegamos aqui, dezembro de 2021. Quando a gente olha para trás, a gente tem a sensação de que atravessou literalmente um deserto, né? Foram dias muito difíceis, mas chegamos aqui e vamos dar graças a Deus por isso. Vamos orar pelo nosso país, pelo Brasil, pelos nossos dirigentes, pelos nossos líderes. Vamos interceder pela nossa nação. Essa nação tão rica, mas ao mesmo tempo tão carente da ação de Deus. Vamos orar, meus queridos. Vamos orar para a Igreja Batista das Alterosa, os seus desafios, né? Os seus projetos, os ministérios da igreja, e para que Deus esteja despertando pessoas para poder estar atuando, estar trabalhando. Porque nós precisamos de pessoas, né, para ocupar os cargos. Vamos orar pela sucessão pastoral. Nós estamos aí nesse processo e para que Deus continue abençoando, né? Está sendo um processo muito tranquilo, graças a Deus, né? Vamos agradecer a Deus e vamos pedir a Deus para que Deus continue abençoando esse processo. Vamos orar pelo Coro Dominus, pela Regina, pelo Gilmar, né? Por cada corista. Vamos orar, meus queridos. Vamos orar pelo projeto Encantos de Natal. Esse projeto que está fazendo a visita às pessoas que estão impossibilitadas de ir à igreja. Vamos orar pelos nossos missionários. Essas pessoas são importantes, né? Na nossa igreja, no Brasil e no mundo. Vamos orar pelas suas vidas, pelas suas famílias e pelo que eles estão fazendo. Vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas. Vamos orar pelo tesoureiro, né? Por essa pessoa que tem essa função tão importante na igreja. Vamos orar pelas nossas famílias, as nossas famílias, as famílias da Igreja Batista da Alterosa, né? Família que tem que estar sempre no nosso coração e na nossa oração, intercedendo pelas pessoas que estão desanimadas, afastadas, muitas vezes pessoas que têm conhecimento da palavra, mas estão longe. Vamos orar pelas famílias, né? Cada família tem, né, problemas que têm que ser enfrentados, né? Lidam com problemas no seu dia a dia, inclusive pessoas que estão desempregadas, passando por problemas financeiros. Vamos orar por isso. Vamos orar pelos nossos idosos, pelos enfermos. Vamos orar por essas pessoas que também devem estar nas nossas orações diariamente. E pelas pessoas que cuidam dos idosos e dos enfermos. Essas pessoas também têm que ser amparadas por nós em orações, porque elas têm um importante ministério, né? É o que eu sempre falo aqui, o ministério do cuidar. E esse ministério, ele é diário, né? E ele requer muito. Vamos orar por essas pessoas. Meus queridos, estamos aí em Timóteo, essa carta que lida com as mais diversas áreas da igreja e também de nossas vidas. Tenham todos uma boa semana e até breve. E esse tempo é separado para a comemoração do Dia da Bíblia. E é interessante que no manancial, nas leituras bíblicas, né, há uma separação para esse dia, e lá tem alguma coisa falando da história desse dia. E na realidade, esse dia da Bíblia, ele foi criado em 1549 na Inglaterra e no Brasil em 1850, quando os primeiros missionários, eles vieram para cá, né, os missionários dos Estados Unidos e da Europa, e aí eles criaram esse segundo domingo e separaram esse dia para a Bíblia. E hoje a gente vai pensar um pouquinho no Salmo 119, né? Esse salmo que na realidade ele fala da Bíblia, né? Os diversos versículos desse salmo, que é um poema, ele exalta a Bíblia, ele fala da importância da Bíblia, como ela tem participação no nosso dia a dia, né? E aí é importante a gente pensar, né, que assim como o alimento é importante para a gente, né?
E é interessante como a gente incorpora a alimentação, os horários da alimentação, né? A gente sabe o horário que é, e que se a gente passa daquele horário, aquilo passa a fazer falta no corpo da gente, né? O corpo da gente sente. A Bíblia também é assim, a leitura da Bíblia também é assim, né? Porque ela tem para as diversas situações do dia a dia da gente, né? Para as horas de tristeza, para as horas de alegria, para as horas de conforto. Você quer falar com alguém, né? E você está com dificuldade, ela te orienta. Ela é nosso guia, né? Ela é o nosso GPS. É interessante a gente pensar, né? Como que hoje a gente tem esse instrumento tão vivo, né? Principalmente para quem faz uso da internet, o GPS, né? Ele orienta, ele guia. É claro que tem vezes que o GPS costuma dar umas falhadas, mas a Bíblia não fala, né? Ela está sempre orientando, ela está sempre mostrando o caminho para a gente. E no Salmo 119, versículo 2, diz o seguinte: bem-aventurados, felizes os que obedecem aos estatutos e de todo o coração o buscam. Felizes, bem-aventurados, né? Então nós somos assim, né? Ou nós podemos, né, pensar que assim, que nós somos felizes, nós somos bem-aventurados. Por quê? Porque nós obedecemos e porque nós buscamos, né? E que isso possa ser uma prática mesmo no nosso dia a dia, né? E já há algum tempo na nossa igreja, né, eu lembro disso, Dona Lourdes fazendo isso, da questão daqueles folhetos que ficam lá fora, né? Eu sempre vi ela mexendo com aqueles folhetos, e hoje nós vamos resgatar um pouquinho disso, tá? E depois foi feito também o dia do esquecimento. Como assim, né? Há alguns tipos de folhetos lá, e até tem o Evangelho de João, tem alguns exemplares. Então eu gostaria que as pessoas que sentissem vontade de pegassem um desses folhetos, desse Evangelho de João, levasse e colocasse para alguém, direcionasse para alguém, um vizinho, né? Às vezes a gente mora num condomínio que muitas vezes a gente não conhece o vizinho da gente, a gente não tem contato, né? Essa é a nossa realidade, o nosso cotidiano é assim. Então vamos hoje levar esse folheto, levar esse instrumento, né? Isso é tão importante na nossa vida, vamos dedicar isso para alguém, né? Esqueça isso e na porta de alguém, às vezes, você passando por essa pessoa, dê a ela esse versículo, dê a ela essa literatura. Se é importante na vida da gente, né? Se é o nosso alimento, né? Para alguém também há de ser um alimento, né? Há de chegar no momento oportuno. Às vezes a pessoa está precisando justamente daquela palavra naquele momento. E aí, meus queridos, se vocês estão com seus boletins em mãos, por favor, peguem seus boletins. Vamos ler então Salmo 119, versículo 105. Vamos ler juntos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o teu caminho. Amém. Que isso realmente possa ser uma realidade em nossas vidas, né? Possa ser lâmpada, possa ser o alimento para o nosso dia a dia. Nós vamos, neste momento, cantar o hino Eu Quero Como o Céu, na regência do irmão Valdir.
expressão do amor de Deus em nós. Passamos a leitura bíblica responsiva, como se encontra no boletim. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti será o guia que há de apacentar o meu povo em Israel. Todos os confins da terra, todos, e nós conhecemos e cremos no amor de Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Neste momento de dízimos e ofertas, nós vamos estar cantando Nasceu o Redentor. Os irmãos vão poder, então, depositar seus dízimos e ofertas. Neste momento nós vamos continuar louvando a Deus com o grupo adorário. Eles vão estar no momento musical de Natal.
sua misericórdia veio acabar com as trevas por amor a nós, por amor a nós. Toda a terra cantai com os anjos, sim, para receber o Rei dos Reis, tão santo, tão digno, veio até nós. Por sua misericórdia veio salvar a todos com o seu amor, com o seu amor. Por sua misericórdia, sua fidelidade alcançou a nós, alcançou a nós. Toda a terra cantai com os anjos, sim, para receber o Rei dos Reis, tão santo, tão digno, veio até nós. Por sua misericórdia, por sua misericórdia, toda a terra cantai com os anjos, sim, para receber o Rei dos Reis, tão santo, tão digno, veio até nós. Por sua misericórdia, por sua misericórdia. Pai amado, nós te agradecemos porque tua misericórdia nos alcançou. Dia após dia somos invadidos pela gratidão ao pensar em como nos amou. Todo ano, quando o Natal chega, nós nos transportamos para uma época em que o mundo estava em trevas, esperando por sua salvação e libertação. Foi numa época como essa que a luz do mundo chegou e finalmente conhecemos o nosso Redentor. É a Ti que adoramos neste momento. Venha, vamos adorá-lo. Vem celebrar o Salvador veio, pegam as mãos em louvores ao Rei, façam canções de paz e alegria para adorar ao nosso Redentor. Quem é o Rei que veio nos salvar? É Jesus, o Rei
nós vamos dar louvor. Todos cantemos em coro que a luz nasceu, seu amor reina sobre nós, vamos dar louvor. É Jesus o Redentor, veio pra nos libertar, as cadeias do pecado caem diante desse Rei. Aleluia, trouxe ao mundo paz, perdão e libertação. É Jesus o Redentor, Pai amado, como Tu és misericordioso, enviando Jesus para nos dar a vida eterna. Aprendi que misericórdia é colocar o necessitado em seu coração. Não merecíamos isso, mas Tu fizeste. Sua graça, seu amor são maiores que os nossos pecados. E cada vez mais acreditamos que através do Teu sangue nós entramos em Tua presença. Jesus é a porta, o caminho que restaurou nosso relacionamento com Deus. E por toda a eternidade nós Te agradecemos. Obrigada, Senhor, pela cruz. Através da Tua cruz, vimos nós Te adorar aqui. Pelo Teu grande amor e o sangue derramado ali, ao perdido encontrou, ao cego fez curar, cativos libertou. Por isso nós queremos cantar aleluia ao Teu nome, aleluia, salvação, aleluia, pois a graça veio a nós. Cantarei Teu precioso amor, cantarei Teu precioso amor. Tu és a glória, por amor veio a nós, pela fé vamos, pois, a Ti. Teu poder é sem fim, por Teu nome nós vencemos aqui. Derrotou o mal e a morte já venceu. Trevas destruiu, a porta então se abriu. Assim, aleluia.
Aleluia ao teu nome. Aleluia, salvação. Aleluia, tua graça veio a nós. Cantarei teu precioso amor. Cantarei teu precioso amor. Amor tão grande, tão precioso, tua graça faz-me vencedor. Amor profundo, tão infinito, é bem maior que o meu pecar. Amor tão grande, tão precioso, tua graça faz-me vencedor. Amor profundo, tão infinito, é bem maior que o meu pecar. Canto assim, aleluia ao teu nome. Aleluia, salvação. Aleluia, tua graça veio a nós. Cantarei teu precioso amor. Cantarei teu precioso amor. Cantei, aleluia ao teu nome. Aleluia, salvação. Aleluia, tua graça veio a nós. Cantarei teu precioso amor. Cantarei teu precioso amor. Tu és a glória. Através da tua cruz, vimos nós te adorar aqui. Amém. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Lucas, no capítulo 1. Nós leremos os versículos de 30 a 33. Lucas 1, de 30 a 33. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho. Ele porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos nas tuas mãos, Senhor, para que o Senhor nos use conforme o teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, está escrito que Jesus foi prometido pelo próprio Deus. Da semente da mulher viria o Salvador.
está registrado na palavra de Deus. E é no meio do plano de salvação, ele realmente apareceu em figura humana. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Está também no Novo Testamento, em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4. E nós vemos a manifestação de Deus conduzindo todas as coisas. Depois foi a estrela de Belém, que sob a orientação divina, e aqui eu destaco, orientação divina, porque ela apareceu, os magos viram a estrela, e direcionados pelo Espírito Santo, resolveram seguir. Muito diferente de nós em nossos dias, se vermos qualquer astro no céu, estrela ou o que for, mesmo não compreendendo. O máximo que poderíamos achar é que está acontecendo alguma coisa, apareceu uma estrela. Mas ali naquele evento já havia a manifestação de Deus. E ele mostrou aos magos do Oriente o caminho até o rei dos judeus. Vimos a estrela no Oriente, disseram eles ao rei Herodes. E em Belém finalmente o acharam o rei dos reis. E eles não ficaram decepcionados por encontrar um nenenzinho, um menino, numa manjedoura muito simples, encontraram aquela criança. E o fato de terem a adorado é mais uma prova da manifestação divina. Reconheceram a sua glória majestosa através do Espírito Santo. E o simbolismo dos presentes, ouro, incenso, mirra, um presente que se dá a reis, presente apropriado para o Rei dos Reis. Imaginemos agora, irmãos, vamos trazer para a nossa realidade. Uma cidade pequena, sem jornal, sem televisão, sem telefone, sem internet, como nós às vezes, quando passamos por uma cidade pequena, imaginamos, as horas aqui parecem no passado. Eu me lembro quando morava numa cidade do interior, as pessoas às vezes colocavam até um banquinho do lado de fora das casas para conversar. Aquela cidade, imagina que fosse hoje, ela só aparecia num mapa muito bom, bem detalhado. Porque na velocidade dos nossos dias, os lugarejos, as pequenas cidades nem aparecem. Quando nós puxamos na internet, só aparecem as principais. Para enxergarmos e localizarmos as pequenas, precisamos dar um zoom, recorrer a outro recurso para achar. Nem político, eu imagino, apareceria lá para pedir voto. Uma cidade pequena, pacata, localizada a apenas 10 quilômetros de uma grande cidade, essa sim, famosa, iluminada talvez, povoada. Ela era chamada de Jerusalém, esta cidade. Mas Belém era muito simples no primeiro século.
A história completa do Natal, ela começa em Belém, tem o seu apogeu em Jerusalém, e o Natal continua. Nós poderíamos dizer que Belém abraçou o Rei dos Reis e Jerusalém o julgou. O Rei, embora diferentemente de nós, nunca tinha pecado, mas como um grande pecador foi julgado e condenado. Assim tão simples como a mensagem que ele trouxe. Arrependam e creiam nas boas novas. Era o teor principal da mensagem dele. De uma família também simples, de trabalhadores, tão simples como nós. Ele também tinha seguidores, mas muito simples. Pensavam as pessoas que ele nunca podia ser o enviado, o Messias, de uma cidade simples, de um lar simples. Quem poderia imaginar que ele pudesse trazer salvação a todos nós? O mediador entre Deus e nós humanos, nós homens. Um historiador que participou da história de Jesus escreveu que ele amou até o fim. João, no capítulo 13, no versículo 1. O Messias levou o seu amor até as últimas consequências. E Jesus até hoje nos ama. Um amor imensurável, um amor até o fim. Sua palavra através da Bíblia é a regra de fé e prática. Nossos gestos, nossas heranças, nossas adversidades são como nuvens. Nós também passaremos, mas a sua palavra não há de passar. Mas este evangelho simples que ele trouxe é o grito que nós precisamos dar. É o grito que nós precisamos cantar, como foi cantado aqui há pouco. É o evangelho simples que nós precisamos de levar até os confins da terra. É evidente que por todos esses registros e pelas nossas experiências, pela nossa vida, nós temos certeza que somos amados por Ele. Mas os ataques, as lutas, os terremotos, até confusões emocionais que nos abalam, elas são reais na nossa vida, mas Jesus disse que Ele está conosco. E embora às vezes não seja o padrão dele, nós erramos tantos que às vezes forçamos com que ele levante a sua voz para conosco, como que para nos alertar, para nos balançar. Balançar essa mensagem simples, ela precisa ser levada com persistência. Eu fico muito feliz ao ver que ela é levada, ela continua sendo levada, e a nossa igreja participa disso, os irmãos participam disso. Nós temos muitas evidências, muitos fatos, que nos faz perceber. Nós temos missionário trabalhando na Cristolândia, o irmão Tiago, a irmã Isabel. Temos missionário que em convênio com a Junta de Missões estão em Paracatu. Pastor Daniel, a irmã irmão Mário Alexandre e Valquírio, como eu disse no início, trabalharam na tradução da Bíblia para o povo beafada e agora estão sendo transferidos para o Ceará. Essa mensagem faz a cada um de nós
ficarmos sensibilizados que as pessoas precisam do nosso apoio, precisam da nossa ajuda. Domingo passado, coloquei no grupo da igreja que nós precisávamos ou deveríamos fazer uma cesta para aqueles que estão precisando. De tarde a cesta estava completa. Durante a semana descobrimos que precisávamos de mais um, e a nossa igreja, mais uma cesta, e a nossa igreja respondeu: a cesta já está composta ali no porta-mala do meu carro. Os irmãos hoje trouxeram componentes para a cesta, continuam trazendo. Quantas vezes nós temos falado e trazido mensagens de advertência, mas é muito bom trazermos uma mensagem mostrando para os irmãos que esta igreja tem feito, tem participado, tem sido solidária na proclamação da mensagem simples, mas completa que Jesus nos trouxe. Se a verdade do amor de Jesus até o fim nos convida a amar como Jesus amou, ela também nos conforta com a certeza que nada que façamos ou pensemos fará com que Jesus nos deixe de amar. Eu citei agora muitos exemplos e tem mais um para citar. O trabalho que o pastor Altino desenvolve com pessoas da terceira idade. E agora o privilégio da nossa igreja participar com ele deste trabalho. Não podemos esquecer, temos que apoiar. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito Filho do Pai. Nos nossos dias, todos nós ansiamos, esperamos por esse período de Natal. Mesmo nesse país igual ao nosso, cercado de festas, de feriados, mas ainda assim a comemoração do Natal, ela traz para nós cristãos um sentido muito especial, de nos levar a refletir e a pensar no nascimento de Jesus, aquele que nos traz paz. E esse período traz mobilizações como a que citamos. Em nenhum outro período de feriado ou de festas, ela traz sentimentos tão fortes como traz o período de Natal. As celebrações natalinas, de maneira geral, ela traz um clima de congraçamento e de união. Contudo, não há como não fazermos uma análise, devemos fazer o espírito natalino sem mencionarmos algumas figuras, como a do Papai Noel, por exemplo. Esse personagem foi inspirado no que se chama de São Nicolau, arcebispo de Mira no século IV. O senhor Nicolau, naquela época, costumava ajudar os menos favorecidos, pobres, e anonimamente mostra os registros históricos, que mesmo ele não sendo uma pessoa rica e às vezes tendo dificuldade, ele procurava ainda ajudar. Ele colocava um saco de moeda nas costas e saía distribuindo nas casas e às vezes até colocando na chaminé. Daí algumas virtudes, alguns registros, algumas analogias do Papai Noel entrando pela chaminé. Seria difícil para nossos dias, Papai Noel tão gordinho, né, entrar na chaminé das nossas casas. A sua transformação no símbolo natalino, ela aconteceu inicialmente na Alemanha, depois correu o mundo. Como não podíamos ficar de fora, também chegou no Brasil. Depois, então, todos os finais de ano, né, imaginariamente, ele acessa aí as chaminés. Muita gente em
ensinava para as crianças, hoje não se fala, porque as nossas casas não tem chaminé, mas fala-se do Papai Noel colocando presente na janela. Seu saco vermelho, né, de presente, ele contrasta e gera até desconforto no verão brasileiro, aquela roupa vermelha, acolchoada, na temperatura do nosso país tropical. Imagine nas ruas de Rio de Janeiro a 40 graus o Papai Noel com aquele roupão todo. Foi lá em Belém, né, irmão? Aquele calor. E mesmo aqui em Belo Horizonte. Mas aí imaginar ser Papai Noel no shopping com ar-condicionado ligado lá a 18 graus é mais fácil, né? Quando nós vemos, né, a gente às vezes até fica meio tomado pelo clima e às vezes a gente esquece o sentido verdadeiro do Natal e somos mais levados para a comemoração. Além desses contrastes que eu citei, a distorção espiritual nas comemorações natalinas, ela pode se enquadrar no propósito não cristão. E nós precisamos estar atentos para isso. É o maligno querendo roubar a cena do verdadeiro rei para levá-lo para o Papai Noel ou outras coisas. Hoje usa-se nos nossos hábitos consumistas para incentivar o Natal, de compra, troca de presente. Ele alavanca, segundo as estatísticas, 60% das vendas. E daí nós precisamos estar atentos de o que está se levando nesse clima. Mas não podemos esquecer dos nossos irmãos e amigos menos favorecidos, que às vezes se sentem constrangidos, porque não pode participar de uma festa, porque não tem recursos para dar presentes, ou constrangidos, porque não vai ganhar presente. Nós precisamos, porque nós acabamos de falar, que aquele Jesus, o Rei dos Reis, Ele nos amou. E Ele preocupa com o sentimento dessas pessoas que podem estar ou estão passando por constrangimentos. Lembrar também que José e Maria, antes do nascimento, chegando na cidade, eles ouviram sonoros não e a expressão aqui não há lugar, aqui não tem lugar. E precisamos estar atentos, ele está tendo lugar nos nossos corações. Está lá registrado em Lucas, no capítulo 2, no versículo 7. Com muita misericórdia, com muita reflexão e humildade, nós precisamos pensar e raciocinar em todas essas coisas. A compreensão do imenso amor de Deus por nós. Ele doou seu Filho Jesus Cristo por nós, por cada um de nós, para nos livrar da perdição. Ouso dizer, muitas vezes nós esquecemos o verdadeiro sentido do Natal. Cristo nos salvou e Ele é tudo para nós. Alguns de nossos irmãos estão cantando e cantaram aqui agora, mas eu quero lembrar também de outra participação da nossa igreja, que eu fiquei emocionado. Um grupo de irmãos cantando para os nossos irmãos idosos. Parabéns, igreja. Parabéns, irmãos. Vocês estão levando esse amor e demonstrando. Parabéns, igreja da Aldeia. É essa mesma mensagem de Jesus Cristo. Como é bom lembrar e falar. Nós alertamos, mas temos que reconhecer
aqui se pratica esse amor que falamos. Outros aqui, como citei há pouco, participando das cestas de Natal. Outros participando para que irmãos nossos que precisam de tratamento médico, de tratamento dentário, também tenham suas assistências como precisam. Isto é amor. Parabéns, igreja. Parabéns, irmãos. Que Deus continue nos abençoando. Vocês estão levando amor. Temos que reconhecer isso. Quero usar agora, irmãos, a palavra de Deus em 1 Coríntios 11, 1 e 2. Vocês estão buscando serem imitadores deste Cristo que nós estamos falando. E aqui trago-vos a palavra que vos está escrita. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo me lembrares, como disse o apóstolo Paulo na época, falando, lembrai de mim, e retendes o preceito, como vos entreguei. Quantas vezes esses preceitos têm sido levados a esta igreja, através da professora da escola dominical, através dos mensageiros que têm usado este culto. E é com muita alegria no coração que eu quero repetir: parabéns, igreja. Isso é uma demonstração que a palavra do Senhor não volta vazia. O trabalho de vocês não é vão. E o Senhor dos Senhores está vendo isso. Cada visita, cada passo, cada atitude. Cristo, quando veio ao mundo, ele também se solidarizou com a raça humana, com as pessoas. Ele visitou enfermos. Ele foi aos presídios. Esta semana, uma pessoa de uma família da nossa igreja que está presa, ela precisou de assistência. Eu não consigo entrar no presídio, mas tem irmão nosso que consegue, e foi lá. E leu a Bíblia com ele, conversou com ele. Deus providencia tudo, até recursos humanos, para aqueles que precisam. Cristo também demonstrou humildade. E para entrar no presídio, é preciso ser humilde. A começar na portaria, quando se passa por uma revista rigorosa. Irmãos nossos se sujeitam a isso em obediência. Vocês estão, meus irmãos, celebrando o Natal de um modo verdadeiramente cristão. E estão, na medida do possível de cada um de vocês, vivendo como Cristo viveu. Que Deus continue nos abençoando e abençoando esta igreja. Vocês são filhos de Deus. Amém. Amém. O Senhor continue abençoando a vida do irmão Adiel. Muito nos abençoou nesta manhã com esta mensagem. Vamos ficar de pé e cantar com muita alegria? Surgem anjos proclamando. Deus louvor.
feminina estivesse cantando agora. Depois, na terceira, as vozes masculinas e na quarta, todos nós. São só as vozes femininas. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua igreja. Amém. Pela vida de cada irmão. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós e da igreja. Amém. O Senhor é um Deus de amor. Muito obrigado, Senhor, e dá-nos um domingo na tua presença. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger, pra sempre e sempre, e sempre. Agora a gente gostaria que vocês cantassem conosco. Vamos ficar de pé, né? E na folha avulsa tem a canção. Que a